É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico a teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira, e que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém neste mundo é feliz tendo amado uma vez. Uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Boa tarde a todos catarinenses, estamos ao vivo nessa sexta-feira. Hoje é o último dia do mês de julho e nós abrimos o show da tarde com esse mago da música brasileira, com esse cantor renomado internacional. Vamos aplaudir ele, Raul Seixas! E aí, garotinho, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo aí, tranquilo? Uma semana de poderosos? Regina. Essa música é uma música boa, essa música, né? São clássicos, né? E prova que o teu pulmão está uma maravilha, né? Graças a Deus, graças a Deus. Porque tem que ter pulmão, tem que ter pulmão, tem que ter oxigênio. Tem que ter, porque senão não te corta a afinação, daí já era. É. E a afinação é Não, tudo... já era? Não me fala em já era, não fala já era. Não pode perder a afinação, porque sem afinação não tem agudo nem grave. Coisinha bonitinha. Esse é o Raul que nós conhecemos. Raul, obrigado pela sua vida e uma ótima semana, um ótimo final de semana. É claro que é sempre um desafio a realização da mesa redonda pela Prime TV, e o desafio ainda maior é a gente conseguir trazer uma autoridade que é diferenciada no nosso país, e principalmente essa autoridade que está hoje aqui conosco, representando a FESESC, que é a Federação dos Trabalhadores no Comércio do Estado de Santa Catarina. Então hoje nós vamos conhecer a sua estrada, vamos conhecer os seus desafios, vamos saber as realizações e é claro, a sociedade vai poder conhecer esse feedback, vai poder conhecer toda a estrutura
da FESESC. O tema de hoje é a sua representação. Portanto, vamos aplaudir o nosso convidado central de hoje, o nosso presidente, Dr. Francisco Alano! Muito bem, muito bem, muito bem. É o Show da Tarde, ao vivo, e mais uma mesa redonda, nessa sexta-feira, e é claro que está sendo um ano de ouro. E queremos então cumprimentar mais uma vez todos os associados, aquelas pessoas que já foram contempladas, que hoje já estão descansando, mas principalmente aquelas que estão ativas ainda, né? Que estão aí desenvolvendo o seu trabalho, o seu talento, e principalmente todo o corpo diretivo da FESESC. Também queremos agradecer também, que se faz presente também, a nossa secretária executiva da FESESC, a Eva Fernandes. Vamos aplaudir a Eva Fernandes, por favor. Vamos aplaudi-la. Presidente Francisco Alano, obrigado pela sua vinda e quero desejar boa sorte, presidente. Obrigado, igualmente. Tá tudo bem? Boa sorte para todos nós. Para todos nós. Um pouco de gripe, mas... A gripe é uma maravilha, né? A gripe é uma maravilha. Enfrentar a gripe junto. Isso é bom. Vamos lá então. Então nós vamos iniciando a nossa mesa redonda. Nós vamos iniciando a nossa mesa redonda pelo nosso presidente aqui do Show da Tarde, presidente também da Associação Comunitária de Obreiros da Ponte de Maruim. É o bairro mais populoso de Palhoça. Doutor Valdir Vitória, obrigado pela sua vinda, parabéns pela sua representatividade frente à Associação Comunitária Obreiros. Cumprimente o doutor Francisco Alano e faça a sua pergunta, por favor. Senhores telespectadores, meus amigos aqui presentes, a você, Tadeu Soares, muito obrigado pelo convite. Doutor Francisco, uma boa tarde para você também. Doutor Francisco, hoje a crise brasileira é real ou existem articulações? Nós vemos que essas situações de desemprego, essas calfatruas que vêm acontecendo no nosso país, isso não é uma maneira de colocar o povo em choque com o próprio povo? Bom, primeiro eu queria agradecer essa importante oportunidade de estar aqui nesse programa. Eu já havia recebido outros convites, mas como a gente tem uma agenda muito grande, muito ampla, e às vezes tem dificuldade de estar em determinados locais e aceitar determinados convites. Mas hoje, apesar da gripe, né, que está atacando aí muita gente, eu me fiz um esforço para estar aqui presente, e até porque nós temos uma conjuntura muito complicada, muito difícil para a classe trabalhadora, e é importante que a gente possa ter um espaço, né, de muitos esclarecimentos e muitas medidas que estão sendo tomadas contra os interesses dos trabalhadores de Florianópolis, da Grande Florianópolis, Santa Catarina, do Brasil. Em relação à crise, nós temos realizado muitos debates. Eu sou da direção nacional da Confederação dos Trabalhadores no Comércio e Serviço da CUT, participo das instâncias de debate também da Central. Na nossa federação, nós temos realizado muitos debates sobre a conjuntura que nós estamos enfrentando, que não é uma conjuntura só brasileira, é uma conjuntura com dificuldades a nível internacional, né? Veja a situação da Grécia, né? O que o povo da Grécia está enfrentando, o povo grego. E no Brasil acaba não sendo diferente, porque a crise internacional respinga no Brasil. Com relação à pergunta se a crise é real ou a crise ela é fabricada,
Acho que tem as duas coisas, né? A nossa avaliação de que ela é muito mais plantada, muito mais fabricada do que uma crise real. E sempre que se prega, bom, tem crise, 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 as pessoas acabam assumindo que tem crise. E, infelizmente, o comércio que sobrevive do consumo também tem assumido o discurso da crise. Eu acho que isso eu tenho dito para eles que isso é uma política burra, na medida que eles também assumem crise, a população acaba não comprando ou comprando menos e o comércio acaba vendendo menos. Mas eu tenho dados assim extremamente animadores e dados importantes de que a crise, ela, na minha avaliação, 70%, 80% ela é fabricada. Está fabricada e com um objetivo muito claro, né? Ou seja, na minha avaliação, outras pessoas talvez não tenham esse mesmo entendimento, avaliação até de golpe. Ou seja, um governo, aí não é Estado, sempre considerar um governo que foi legitimamente eleito, e que aqueles que perderam não se conformam com isso. Então é preciso construir uma crise, né, trazer a crise internacional cada vez mais aqui para o nosso país, né, para que possa até se chegar a um possível golpe. Eu tenho dados aqui que eu acho que são além de animadores, demonstram bem de que a crise ela está sendo uma tentativa de plantar uma crise no nosso país. E são dados agora, recentes, e não é de qualquer pessoa, de qualquer entidade sem credibilidade. É do Valor Econômico, que não tem nada de esquerda. Isso aqui é uma revista e tem um jornal importante do Valor Econômico, que é uma publicação de direita, né? Não é uma publicação de esquerda, não estamos falando aqui nem de PSTU, de PSOL, mas é uma publicação de direita. E eles trazem muitos dados importantes. Primeiro, o lucro da Vale do Rio Doce, que agora foi transformado em Vale, ela cresceu 61,4% no segundo trimestre de 2015, ou seja, um lucro de 5 bilhões. O Bradesco teve um crescimento de 18,4% no segundo trimestre, que encerrou agora no mês de junho, ou seja, um lucro de 4 bilhões e meio. Lucro da Lojas Renner no segundo, loja que é comércio, Loja Renner no segundo trimestre, teve um crescimento de 33,5%. O lucro da BRF, aquela frigorífico BRF, que era Sadia, teve uma alta de 46%. 46%, isso não é pouca coisa. A Multiplan, que administra o shopping center, teve um crescimento de 3,2%, com lucro líquido de 93 milhões de reais. Farmácia, eu estou dando exemplos de setores. Farmácia Raia Drogazil teve um crescimento no lucro, também no segundo trimestre, de 74%. Veja bem, quer dizer, 74%, quase dobrou o lucro no segundo trimestre. E a gente observa, um dia desse eu estava ouvindo uma emissora de rádio aqui de Florianópolis, e é um debate que tem às 20 horas, e os participantes do debate não estavam conseguindo entender como é que os estádios, é só vocês verificarem os últimos jogos aí do Campeonato Nacional, os estádios lotados. Todos os estádios lotados, com qualquer tipo de jogo, né? Lá no Maracanã, em São Paulo, em Minas Gerais, até aqui em Florianópolis, estádios lotados, né? Os aeroportos lotados. Agora está cheio de pobre, né, andando de avião, e o rico não gosta disso. E eu estava conversando com o ministro do Trabalho há uns 10 dias atrás, ele está vindo lá de uma cidade lá de Mossoró, lá numa cidade lá do Ceará, e ele dizendo o seguinte: olha, eu estava ouvindo umas madames lá no aeroporto e tinha muito pobre no aeroporto.
aí as madames dizendo o seguinte: nós vamos ter que viajar com essa gentalha aqui? Elas dizendo assim, ele ficou horrorizado, ou seja, as pessoas que têm muita, não são todas, né, tem muita posse, acabam não gostando que pobre também cresça na vida. Então, ele ouvindo esse tipo, né, e por fim, se a gente for nos supermercados, eu fico em fila de carrinho em supermercado. E a gente viu que crise que nós tínhamos na década de 90, que não se via ninguém em supermercado. Naquela época nós estávamos em processo de recessão profunda. Então, se a gente não fizer essa avaliação, a gente começa a assumir de que a gente está em crise mesmo, e aí a crise vem. Vocês estão aplaudindo porque ele estourou o tempo, né? É 2 minutos. É 2 minutos, não é porque ele é o... Não é porque hoje ele é o presidente, é 2 minutos. 2 minutos. E os perguntadores é 15 segundos, hein? Muito bem, então nós vamos iniciando a... Como não me foi passado o tempo, né? Tá bom. Eu vou falando, né? Falando. A bem da verdade, esse mês de julho, para nós, foi um mês assim foi um presente para nós. A gente tem acertado que só tem vindo só craques. Isso é muito bom. Tivemos aqui o projetista número 1 do nosso país. E em agosto nós teremos aqui também o Dr. Arno Locks, cirurgião dentista, ortodontista, o cara. Em cada país ele tem uma graduação. Monstro. Vai estar conosco e outros. Sem falar também de tanta gente boa que já nos deram prazer, como a CF, do Dr. Rogério, e também eu estou vendo aqui também da Rubislit Contábil, a doutora Rita, Ruth, tanta gente importante que nos deram prazer e alimentando, né, as dúvidas, os esclarecimentos à sociedade, ao povo, ao cidadão, ao trabalhador, enfim. Dando sequência no show da tarde, o nosso convidado central é da FESESC, Federação dos Trabalhadores no Comércio do Estado de Santa Catarina. Fica aqui na Avenida Mauro Ramos, ali no Banco Redondo, junto com a CF, os dois estão juntos. Os dois estão juntos. Eles estão juntos em todos os locais, os dois, sempre estão juntos. Então eu quero agradecer a presença do nosso embaixador da paz, que me deu o prazer de estar junto com o Tadeu Soares, na pasta empresarial número 7, que já está no forno, e nós já estaremos distribuindo agora, a partir da primeira quinzena do mês de agosto. Arcanjo Espíndola, obrigado pela sua vinda, uma honra estar junto com você. Cumprimento os pares, cumprimente o nosso presidente Francisco Alano, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde, doutor Francisco, Tadeu Soares, com muita gratidão. Estou novamente aqui por essa oportunidade. A pergunta seria, doutor Francisco, a cotação atual do dólar, o crescimento dele, quais as consequências para a economia brasileira? Olha, o dólar sempre está nas rodas, né, de debates e de discussão. O movimento sindical faz muito esse debate, porque a economia mundial, queira ou não, ela gira em torno do dólar. Ou seja, criar um euro, o euro era para se criar uma moeda, né, para fazer frente ao dólar, mas quem oscila é o euro e não o dólar. O dólar sempre está no centro, né, de todos os debates. E quando se viaja pelo mundo, tu faz o câmbio pela moeda local, com o dólar, tu chega à conclusão que o preço do sanduíche lá na Alemanha acaba tendo o mesmo valor em dólar do que o sanduíche aqui no Brasil, e assim todos os produtos, né? E nós tivemos um período aí razoável com o dólar muito desvalorizado, ou seja, ou com o real valorizado. Isso trouxe também consequências para a economia, principalmente com a exportação que nós temos do Brasil em alta escala, que são as commodities, ou seja, o aço,
o petróleo, a soja, milho, principalmente produtos primários que nós exportamos muito, e que para esse segmento de exportação é importante que o dólar esteja valorizado e o real não. Né? Então, os exportadores de commodities, de grãos, assim, estão com a boca na orelha, né? Porque estão ganhando muito dinheiro. Em consequência, também os preços para os produtos, para as necessidades da população, consequentemente, aumentam. Né? E isso não é bom. Agora, tem um debate, e que apareceu essa semana por um apresentador de uma TV brasileira, que ele fez deu uma informação em forma de denúncia, que para mim eu também não tinha pensado nisso, que o nosso dólar ainda está muito barato. Porque em 2002, o dólar estava em torno de R$ 3,50. 2002. Se nós aplicarmos a inflação desse período, 2002 a 2015, o dólar hoje, em relação ao real, o dólar deveria estar em torno de R$ 7,33. E o dólar em relação ao real hoje está em torno de R$ 3,40. Portanto, ele está no mesmo valor, no mesmo patamar de 2002. Ou seja, ele está defasado, desvalorizado em 100%. Ou seja, hoje o dólar deveria estar valendo em relação ao real em torno de R$ 7,33. Então, consequentemente, né, os preços dos produtos vendidos para a população, para o Brasil, deveria estar o dobro. Ou seja, o combustível deveria estar hoje, ao invés de R$ 3,10, R$ 3,20, deveria estar em R$ 6, R$ 7, porque os preços também se regulam pelo dólar. Então, não é verdade que o nosso dólar está muito alto. Pelo contrário, ele está com a defasagem em torno de quase 100%. Então, precisa a gente desmistificar isso. E quando eu vi essa matéria, e ele fez essa denúncia na televisão, o esclarecimento, quer dizer, passou para os interessados que o nosso dólar ainda está muito defasado, e ele levantou uma lebre que a gente não tinha pensado nisso. Mas é bom que ele fique nesse patamar, porque os exportadores estão ganhando bem, e os nossos preços ainda continuam no patamar ainda razoável, aceitável aqui no Brasil. Queremos também agradecer a presença desse renomado jornalista, Cássio Machado. Parabéns pela sua atuação, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente a FESESC e faça a sua pergunta, por favor. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos em casa. Bom dia, presidente Francisco. Minha pergunta, consequentemente, vem junto com esses dados que o senhor passou. Passou dados de crescimento, de lucro das empresas. Mas você pega os funcionários dessas empresas. Hoje o índice de desemprego no país só aumenta. Já é o terceiro índice do IBGE que apresenta alta. E, consequentemente, os jovens brasileiros estão sofrendo muito com isso. Onde a faixa etária com maior desemprego, segundo os dados do IBGE, é dos 24 aos 30. Como o senhor vê esse parâmetro do desemprego, já que as empresas estão crescendo, mas a população está desempregada? Olha, o que nós vemos no Brasil e também no mundo todo, e essa crise no mundo ela tem um objetivo, é tirar direito dos trabalhadores, no mundo todo. O que nós vemos no nosso país, ainda um patamar de desemprego muito baixo comparativamente principalmente com a Europa e, em parte, com os Estados Unidos. Né? Nós estamos aqui na faixa de 6,5%, 7% de desemprego. Infelizmente, a faixa que é afetada normalmente é a juventude, porque é o primeiro emprego, não tem experiência, muitos ainda não têm formação profissional para entrar no mercado.
e acaba atingindo essa faixa. Mas nós temos numa faixa de desemprego de 6, 7%. A Espanha hoje, nesse momento, a Espanha está com mais de 25% de desemprego. A Espanha, mais de 25%. E também na Espanha, os desempregados é a juventude. Ou seja, desses 25%, mais de 50% são jovens. Em Portugal, chega aí a 17%, 18% em Portugal. Na França, em torno de 12%, 13% de desemprego. Claro, essa crise que também em parte foi plantada lá na Europa, foi plantada nos Estados Unidos, acaba tendo repercussão aqui no nosso país. Porque se tem uma população desempregada na Espanha, na França, na Itália, na Europa como um todo, a população não compra. A China tinha um crescimento de 12% ao ano. Hoje a China está com um crescimento de 6, 7%. Significa que tem pessoas desempregadas, e se tu tem uma faixa de 25% de pessoas desempregadas, é uma faixa expressiva de pessoas que não consomem. E se o espanhol não consumir, o português não consumir, ou consumir menos, o chinês não consumir ou consumir menos, o americano, nós vamos exportar menos. Ou seja, o grande comprador do Brasil é a China. Se a China, ao invés de crescer 12%, 13% ao ano, passa a crescer 6%, 7%, o chinês está consumindo menos. Porque tem desemprego, tem pessoas ganhando menos. E isso para nós é ruim. Então, por isso, quando a presidenta diz, olha, a crise internacional afeta o Brasil. E afeta diretamente, porque se tem desemprego na Europa, se tem desemprego na Ásia, tem desemprego nos Estados Unidos, tem desemprego na América Latina, e nós temos bons compradores na América Latina, tem a Argentina, tem o Chile. Então, se esses países consomem menos, tem desemprego e consomem menos, o Brasil vende menos. Ou seja, a sua balança comercial, ela cai. Entre comprar e vender, se tu acaba vendendo menos até do que compra, o resultado qual é? Também acaba tendo o resultado aqui de produzir menos, vender menos, vende menos, produz menos, consome menos. Isso é uma roda viva, ou seja, as consequências vêm em bloco. Queremos também cumprimentar o nosso renomado artista, tem um folder lá, um cartaz lá no fundo lá, o nosso renomado Gaudério, parabéns pela sua exibição, pelo seu show, pelo seu talento. Jandir Rodrigues, é sempre um presente estar junto com você. Cumprimente o Francisco Alano e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, doutor Francisco, os amigos da mesa, o senhor e a senhora aí de casa. Doutor Francisco, houve um tempo que se batalhava muito para abrir os comércios aos domingos. Eu sou uma pessoa que preserva a família, eu gosto da família. Trabalhei no comércio muitos anos e me arrepia, não gosto disso, nunca recebe hora extra, num país que vemos reduzindo jornadas. Não é hora de nós rever isso aí, voltar de novo, deixar o nosso pai de família que vai se encontrar com sua mulher, com seus filhos, porque se ele tiver essa folga durante a semana, chegando lá naquele dia da folga dele, ele não vai ver a mulher, não vai ver os filhos, porque ambos se desencontraram por causa dos horários. O que o senhor me diz a respeito disso, por gentileza? Olha, essa é uma das grandes lutas, das grandes bandeiras do sindicalismo comerciário no mundo. Se você for à Espanha, na Alemanha, eu já participei de muitos congressos a nível internacional. Uma das bandeiras importantes deles é essa, ou seja, quanto trabalho nos domingos e quanto trabalho nos feriados. E tem, o senhor citou algumas razões, e pessoalmente tem essa posição que eu acho importante, que tenha expressado essa posição. Nós estamos vivendo no mundo, eu li agora recentemente o discurso que o Papa fez na Bolívia. Se vocês puderem ler, quem puder ler, leiam. É uma pérola. É um dos discursos mais belos que eu li até hoje. Tenho visto também muitos pastores se manifestando sobre isso.
e é bom que todos se manifestem sobre isso. Então, uma das coisas que ele coloca e repete com muita clareza, né, é o lucro a todo custo. Não importa se as pessoas morram, se as pessoas não têm o seu domingo com a família. E a outra questão de fundo que ele coloca, são 3 questões para mim muito importantes. É o lucro a qualquer custo e o consumo a qualquer preço. Ou seja, as pessoas vão no supermercado, porque estão no supermercado, principalmente em shopping center, porque estão induzidas a consumir a qualquer preço. Tem que gastar, tem que consumir. E aí o shopping acaba tendo que abrir nos domingos e nos feriados. Mas eu queria dizer que essa questão da abertura nos domingos e feriados, ela vem de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a Inglaterra são os pais do neoliberalismo. Sobrevive quem tiver mais competência e mais capacidade. E aí, para ter competência e capacidade, tem que funcionar, o comércio tem que funcionar 24 horas, à noite, dia, porque tem que ter o lucro a qualquer preço e as pessoas têm que consumir a qualquer preço, né? E isso tem consequências sérias, principalmente consequências sérias para a família. As pessoas não conseguem se reunir mais, ele colocasse, né? Ou seja, o pai trabalha domingo, a mãe e descansa na terça, aí a mãe trabalhou na segunda e descansa domingo, não encontra, as famílias não se encontram mais, né? Os filhos ficam abandonados, e uma parcela ponderável da marginalidade que nós temos no nosso país é porque os filhos estão abandonados, que a mãe precisa trabalhar para sobreviver, o pai e a família toda tem que trabalhar para sobreviver, e aí no trabalho nos domingos e feriados, ou seja, desagrega a família, ou seja, destrói, né, o convívio familiar, resulta em muito mais doenças. Vocês não têm ideia do número de pessoas com depressão profunda que trabalham no comércio, por conta dessa desagregação familiar, as famílias não se encontram, aí trabalham jornadas extensas, ganham salários muito baixos, né? Ou seja, consequentemente, isso resulta em muita doença. Então, nós estamos num processo da ganância, né, do lucro desenfreado, e faz com que as pessoas sejam obrigadas a trabalhar cada vez mais para sobreviver. E nós entendemos, em 97, quando o Fernando Henrique liberou o horário do comércio nos domingos e feriados, nós e vocês todos compravam de segunda a sábado sem problema. E o comércio faturava igual. O que aconteceu? Com a liberação do horário nos domingos e feriados, as pessoas ficou mais cômodo para o consumidor. As pessoas, ao invés de comprar no sábado, podiam comprar no domingo, só que o volume de venda se diluiu, ao invés de em 6 dias, se diluiu para 7 dias. Então o comércio continua vendendo a mesma coisa, e com um custo muito maior, porque tu tem custo de refrigeração, custo de iluminação, tem custo de hora extra, tem custo de salário, ou seja, e muitos comerciantes acabam abrindo, porque se não abrir tem a concorrência predatória que abre. E aí o pequeno comerciante, que principalmente que atua em shopping center, às vezes a família lá atua em shopping center, dá até pena. Porque tem uma família que tem uma lojinha, tem que sobreviver e trabalha 30 dias por mês. Né? Eu acho que é um desastre isso, né? E foi imposto por um Walmart da vida, né? Que o proprietário mora nos Estados Unidos, mora em qualquer parte do mundo, só que tem os testa de ferro, que são os encarregados, o gerente que tem que dar conta, né, do lucro para o proprietário, que não está nem aí com a saúde do povo e com os problemas, né, da economia e da população brasileira. Queremos também cumprimentar, parabenizar o sucesso da Mega Puff Design, fica ali ao lado da Câmara Municipal aqui em São José. Dr. Sandro Andrade Maciel, é uma honra em recebê-lo.
por favor, cumprimente a Federação dos Trabalhadores do Comércio do Estado de Santa Catarina e faça a sua importante pergunta, por favor. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Tadeu, novamente pelo convite. Uma boa tarde a todos os nossos companheiros de mesa e os telespectadores e os internautas também. Boa tarde, doutor Francisco Alano. Doutor Francisco, há um tempo atrás estávamos discutindo sobre a lei da terceirização. O senhor não é de acordo, com certeza, eu vi várias entrevistas suas. Mas o que traz de impacto negativo para o trabalhador, essa lei, e que vai acontecer daqui mais um tempo, que nós vamos ver desta lei, se hoje também já está causando algum impacto no comércio? Esse debate, para nós, ele tem uma importância fundamental. O Rogerinho, que é presidente do Sindicato dos Edifícios, sabe as consequências que tem a terceirização, porque, infelizmente, nos edifícios comerciais, residenciais, hoje nós já temos muitos trabalhadores terceirizados. E na nossa avaliação, assim, na minha avaliação particular, a terceirização é apenas a ponta do iceberg. Ou seja, o grande capital, não é a lojinha, não é o pequeno comércio, mas o grande capital nacional, o grande capital internacional, o que eles querem é jogar a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, um livrão que tem toda a legislação trabalhista naquele livrão. Eles querem jogar a CLT no lixo. Ou seja, os trabalhadores brasileiros, como nós já temos em muitos países, nos Estados Unidos não tem praticamente nenhuma legislação trabalhista, né? E se for no Paraguai não tem legislação trabalhista, no Chile não tem legislação trabalhista, tem uma pequena legislação de sustento. Então, é apenas a ponta do iceberg porque eles querem jogar a CLT no lixo. O sonho de consumo, né, das multinacionais é estabelecer no nosso país o chamado negociado sobre o legislado. Ou seja, aquilo que for negociado pelos trabalhadores com a empresa vale mais do que aquilo que está na lei. Então, dá um exemplo concreto. Nos Estados Unidos, os trabalhadores começam, os sindicatos começam a negociar, e a negociação é por empresa, lá, né? Aqui é por categoria, lá é por empresa. Eles começam, o primeiro ano de negociação, para aquele trabalhador, ele tem direito a 12 dias de férias em média. Ele, para chegar a 20 dias de férias, leva 20 anos. Ele leva 20 anos para chegar a 20 dias de férias. Aqui nós temos 30 dias mais um terço, né, remunerado. E assim todos os direitos nos Estados Unidos e em muitos outros países, ele é negociado entre os trabalhadores ou o seu sindicato com a empresa. É o chamado negociado sobre o legislado. Então, se no Brasil for implantado aqui o chamado negociado sobre o legislado, já no ano seguinte nós vamos estar sentando com os sindicatos patronais, com as empresas, para negociar férias de 15 dias, férias de 20 dias. Acaba com aquela remuneração de um terço, e quem é assalariado sabe da importância que isso tem. Vamos estar negociando o fim da remuneração da hora extra, parcelamento em 10, 20 vezes do 13º salário, ou seja, negociar diretamente, acaba com o salário mínimo, negocia diretamente o salário com a empresa. Então, o grande sonho do consumo deles é negociado sobre o legislado. E aí a terceirização é uma das reivindicações deles, das grandes empresas, em que também acaba praticamente com a legislação, né? Porque aí qualquer pessoa, né, deixa de ter um contrato com a empresa principal, né, com aquela empresa que tem atividade fim. Porque tem a grande questão é a seguinte: hoje é permitido na atividade meio, que é atividade meio? Vigilante, asseio e conservação, que trabalha na indústria, porque a indústria não trabalha com vigilância nem com asseio.
Então, a atividade meio, para que a empresa tenha o seu espaço limpo e tenha segurança, essa é a atividade meio. Atividade fim, okay? A montadora de automóvel que monta um veículo. Atividade fim é ter metalúrgico para essa montagem de veículo, tá certo? E o que as grandes empresas querem é que todas as atividades meio e atividades fim, sejam terceirizadas. Ou seja, aí uma montadora, um Angelone, vai ter um escritóriozinho dentro da empresa apenas para controlar essas empresas terceirizadas. E a consequência prática que nós temos hoje dos terceirizados, e aí em cima da tua pergunta, é que de 80% a 90% das mortes por acidentes são de terceirizados. A jornada de trabalho do terceirizado é, em média, 3 horas a mais por semana. O terceirizado recebe, em média, de 30% a 40% menos do trabalhador contratado diretamente. Os terceirizados adoecem o dobro, adquirem muito mais doença, o dobro do que o trabalhador contratado diretamente. Porque são contratações precarizadas. Ou seja, esses trabalhadores têm muito pouco direitos, né? E por isso que nós somos radicalmente, totalmente contra qualquer forma de terceirização dos trabalhadores da atividade fim. Queremos sim que regulamente, hoje, aqueles que são terceirizados na atividade meio, que são os vigilantes, a CEI e tal, que são trabalhadores, como eu já disse, muito explorados, ganham menos, trabalham mais, adoecem mais, morrem muito mais. Por isso é que eu acho que implantar esse tipo de flexibilização, né, de trabalho aqui no nosso país, eu acho que é um assalto contra os trabalhadores. E por isso é que nós somos totalmente contra. Queremos também agradecer a presença, mas antes de agradecer a presença, queremos parabenizar pela abertura no show da tarde. Nós que conhecemos muito bem, ele está vivendo o seu melhor momento da sua carreira artística. Obrigado, nosso querido amigo Raul Seixas, pela sua vinda. É sempre um privilégio em recebê-lo. Terça-feira, Vossa Excelência tem uma reunião lá com o prefeito Ramon, vai levar lá um presente para ele. Cumprimente o nosso professor, esse cara aqui é um professor, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, telespectadores. Senhor Francisco, dando essa lição de informação para nós aqui. Doutor, os bancos, os juros de banco, esse que empresta dinheiro para aposentado, os juros são mais baixos? Essa questão do juro, nós estamos lá na federação, nós temos um economista, que é uma subseção do DIESE, um escritório do DIESE. Esse Departamento Intersindical de Assessoria e Estudo Socioeconômico é um instituto brasileiro com mais de 60 anos, criado pelo movimento sindical. E nós temos dentro da federação uma subseção desse instituto e temos um economista contratado. E nós temos pautado muito esse debate, essa questão do juro, que para nós é fundamental, e a população comece a se apropriar desse debate, dessas informações, porque a nossa economia está sendo destruída, por conta, aquilo que eu já coloquei, da ganância, do lucro, principalmente dos banqueiros, e daqueles que exploram a população, principalmente através das taxas de juros. E o pior de tudo é que o nosso comércio deixou de ter como atividade principal vender produtos, vender geladeira, vender fogão, vender automóvel. Eles passaram a transformar os produtos em ativo financeiro. E vocês que compram a prazo, vocês sabem disso. Ativo financeiro. Então a geladeira, eles não vendem mais uma geladeira. Eles vendem um valor, aquele valor
da geladeira, mas isso é dinheiro. Certo? Deixar de vender. Então, hoje, e tem estudos por institutos de todo o Brasil, uma geladeira que poderia custar hoje à vista 600, 700 reais, se ela for vendida à vista, ela é vendida por 1.000, 1.200, ou seja, pelo dobro, às vezes 3 vezes o preço de aquisição. Né? E se ela for vendida a prazo, e se você quiser comprar qualquer um produto hoje a prazo, eu tenho uma dificuldade enorme de comprar à vista, aliás, eu tenho uma dificuldade enorme de comprar um produto à vista, porque diz o seguinte, olha, a prazo é 1.500 e a vista é 1.500. Então, o a prazo eu compro em 12 vezes. Né? E a vista é o mesmo preço. Mas sabe por que eles insistem para vender a prazo? Porque o juro de uma geladeira hoje, isso está lá no cartazinho, na porta, qualquer loja aqui de São José, está lá no cartazinho. Juros, 115% de juros numa geladeira. 120% de juros numa geladeira, no fogão. O automóvel, 30%, 40% de juros. Então, por que eles vão vender à vista se o produto que eles estão vendendo não é mais a geladeira, é o dinheiro? E nós temos que começar a brigar contra isso. Porque se hoje, aí o comércio tem muitos comerciantes que estão reclamando, que não estão vendendo, ao invés de vender uma geladeira por 2.000, é só olhar ali, 2.300, 2.500 reais uma geladeira, e que ela, à vista, poderia custar 800 reais, quer dizer, milhares, milhões de pessoas comprariam muito mais. O comércio venderia muito mais e a indústria teria que produzir muito mais. Muito mais. Agora, todas as lojas, hoje, quase todas as lojas também assumiram o papel de banco. Além de transformar os produtos num ativo financeiro, elas também estão emprestando dinheiro. Não é isso? Aí, qualquer loja, Colombo, Magazine Luiza, qualquer uma. Elas emprestam dinheiro. Vai lá, pega um panfletinho deles e vê quanto é que está o juro do dinheiro. 160%. 220%, dependendo da faixa de empréstimo. 220%, uma loja que está emprestando dinheiro. É um assalto, aí tem faixas de empréstimo emergencial. Aí o cara está com a corda no pescoço, tem que pagar o agiota, aí vai lá, pega o empréstimo emergencial, 300% de juro. Aí um cartão de crédito, por isso que o Bradesco tem um lucro de 5 bilhões num trimestre, aí um cartão de crédito chega a mais de 400%. Isso é um assalto. Aí se a polícia pega uma agiotinha aí emprestando dinheiro a 5%, o cara pega uma cadeia que não tem tamanho. E o banqueiro não vai preso. E o Magazine não sei das quantas, que cobra juros de 120% numa geladeira, não vai preso. Então, é uma inversão de valores no nosso país, né? E aí todos vão para beira-mar, fora Dilma. Vão para beira-mar, porque só tem ladrão nesse país, mas ele é o principal ladrão. Ele é o principal ladrão, ele é o que está roubando a população. E aí nós temos assistido com muitos artigos na imprensa, entra no nosso site, está colocado lá esses artigos. Eu tenho feito esse debate com eles, quando se tem a oportunidade de fazer esse debate com eles. Eles não querem que fale disso, porque o grande filão deles não é vender a geladeira, é vender o financiamento. Queremos também cumprimentar o nosso presidente da CF, Dr. Rogério Correia. Obrigado por Vossa Excelência ter aceito o nosso convite. A nossa mesa fica mais valorizada, prestigiada intelectualmente com a sua vinda. Por favor, cumprimente o nosso presidente, Dr. Francisco Alano, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Alano. Boa tarde, amigo da mesa. Prazer estar de volta, né? Fazia um tempinho que a gente não aparecia. Alano, o movimento sindical tem feito, ao longo, né, dos últimos 30, 40 anos aí, uma luta pela redução de jornada de trabalho. Agora, com a crise, né, suposta crise aí, que
muitos setores estão passando, mas estão de uma forma exagerada, está sendo colocada no meio de comunicação e outros meios aí, para fazer com que, nesse sentido que eles colocaram até agora, que é perda de direitos dos trabalhadores. E com essa medida provisória de garantir emprego, qual é a possibilidade dessa bandeira de redução de trabalho, ela aí cair por terra, né? Porque já que está agora com essa proposta de redução, com redução de salário, isso não abre a porta para reduzir salário junto com a redução de salário e o inverso daquilo que é a bandeira dos trabalhadores no Brasil? Em relação à jornada de trabalho, eu lembro que alguns anos atrás eu estive no sindicato dos têxteis de Brusque. E há 40 anos atrás, eles precisavam de 2 têxteis, 2 funcionários, para tocar um tear. Que era um produto de uma qualidade muito inferior ao que se produz hoje, e ganhavam aproximadamente o que ganham hoje aqueles trabalhadores. Hoje, lá em Brusque, se vocês forem em qualquer fiação e tecelar, aquelas grandes indústrias que tem lá em Brusque, um funcionário cuida de 20, 30 teares. Produz milhares de metros quadrados por dia, com uma qualidade muito superior, e continua trabalhando 8 horas por dia, como trabalhava há 40 anos atrás, e ganhando relativamente a mesma coisa. Então, nós tivemos um crescimento da produtividade no nosso país espantosa. Crescimento fantástico, né? E nós reduzimos a jornada de trabalho, depois de quase 100 anos, de 48 horas semanais para 44. Isso foi na Constituinte, que a gente reduziu de 48 para 44. Né? 4 horas. E de lá para cá, a produtividade já cresceu mais de 100%. Né? De 88 até agora, da Constituinte, cresceu mais de 100% a produtividade do nosso país. Os trabalhadores continuam trabalhando 44 horas semanais. E algumas categorias, como os comerciários, a média de jornada de trabalho dos comerciários é em torno de 50 horas. A média no Brasil. Ou seja, continuam trabalhando mais, de 88 para cá, uma produtividade, um crescimento imenso. E essa proposta do PPE, Programa de Preservação do Emprego, né? Manutenção do emprego, eu acho, e as avaliações que nós temos no movimento sindical, que ela foi criada apenas para resolver problemas das montadoras de automóveis. Que as montadoras, elas querem sempre manter o lucro inalterado. E para manter o lucro inalterado, é preciso que alguém contribua para que eles mantenham esse lucro. Então, o PPE, Programa de Preservação do Emprego, ele reduz 30% da jornada, reduz 30% do salário, e os trabalhadores, através do FAT, ainda pagam 15% daqueles 30%, para manter o lucro das montadoras. Para vocês terem uma ideia, em 5 anos, as montadoras fizeram remessa de lucro para as suas matrizes nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. As montadoras tiveram de incentivos fiscais do governo brasileiro nos últimos 10 anos, em torno de 27 bilhões de reais. 27 bilhões de reais. Vocês sabem que o automóvel, o veículo no nosso país, custa o dobro do preço do veículo no México, nos Estados Unidos e na Europa? Um veículo que é vendido aqui por 40 mil reais na Europa e Estados Unidos custa 20 mil reais?
e veículo melhor, porque lá eles têm uma exigência muito maior de tecnologia, melhor do que o nosso aqui, a gente vai lá, compra um veículo pela metade do preço. Então, esse tipo de medida do governo que nós somos contra, porque as montadoras, e era direcionada muito mais para as montadoras, primeiro, diminui o preço do veículo pela metade. Nós vamos comprar muito mais automóvel. Segundo, tragam de volta os 50 bilhões de lucro que eles remeteram lá para a Europa, para os Estados Unidos. E para mim é uma vergonha nacional, eles assumiram isso já várias vezes. Por que foram perguntados às montadoras, por que vocês vendem um veículo o dobro do preço do veículo europeu? Eles disseram, é que no Brasil, nós praticamos, vejam bem a cara de pau deles, está escrito, estudos e tal. No Brasil, nós praticamos o preço que o consumidor está disposto a pagar. Então, nós vamos na montadora, aí o carro custa 40 mil, a gente financia em 50 meses, vai pagar 80 mil, porque aquela prestação tu faz o cálculo, cabe no meu salário, aí eu pago 80 mil por um veículo que na Europa custa 20, que nos Estados Unidos custa 20, que no México custa 20. Então, se a população não perceber isso, e aí o veículo também vira ativo financeiro, aí ele não vende mais automóvel, ele vende financiamento. Então, se a população brasileira não perceber isso, nós vamos continuar sendo explorados da forma como a gente está sendo explorado hoje. E vai continuar, talvez até muito mais. Queremos também agradecer a presença do nosso historiador da cultura afro, nosso filósofo contemporâneo, Joy Passos. O jornal já está saindo amanhã. Ficou bonita a página, bonito, tua foto vibrante ali. Meu Deus, camisa azul, gravata, ficou show de bola, hein? Cumprimenta aqui o doutor Alano e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, Tadeu. Obrigado pelo convite. Você sempre muito gentil com as palavras. Obrigado pelas palavras. Tadeu, eu gostaria de fazer um agradecimento a uma pessoa que está nos dando uma força muito grande, que é o pessoal da Marketour Turismo, o Felipe, aquela turma toda da Marketour, na Vidal Ramos. Meu abraço a vocês. Doutor Alano, boa tarde, prazer em conhecê-lo. Eu queria te perguntar uma coisa. Realmente me assustou esses desmandos todos que o senhor citou agora. Em 2 minutos de fala, o senhor realmente explanou uma coisa que às vezes nos passa desapercebido. Mediante esse seu relato, eu gostaria de te perguntar o seguinte. Esse consumidor que está sendo aí vilipendiado nos seus direitos, que está sendo explorado, né, agiado, né, isso aí é um ágio, né? A quem recorrer? Qual o órgão que pode nos dar um respaldo para que a gente possa lutar pelos nossos direitos? É claro, com exceção do PROCON, já que isso aí é a nível nacional, né? Inclusive órgãos regidos pela federação, como bancos e por aí afora, que estão fazendo esse tipo de prática, né, criminosa, né? Esse usuário, esse cliente menos desavisado, a que órgão ele pode recorrer realmente para coibir esses desmandos aí e, obviamente, pedir um ressarcimento, um abatimento pelos direitos legais do mercado, né? A quem recorrer, doutor Alano? Olha, eu fiz menção anterior à fala do Papa lá na Bolívia, e no discurso dele, ele também agora ele fez uma publicação e ele tem repetido, né, incansavelmente que o mundo precisa de mudança, nós precisamos de mudança, né? E todas as pessoas de bom senso pregam isso, precisamos de mudança. E quem faz essas mudanças não é governo, não são os meios de comunicação, e ele coloca isso também.
essas mudanças têm que ser feitas pelo povo. Ou o povo assume, né, as rédeas da mudança, ou nós vamos pagar um automóvel de 20 e pagar 80 mil. E para mim passa primeiro, comece a controlar o consumo. Não vamos continuar comprando coisa supérflua. Não vamos continuar comprando um automóvel de 20 pagando 80, uma geladeira de R$800 pagando 3 mil. Pagando 3 mil. Então, ou o povo faz essa mudança, ou nós vamos ficar na mão dos agiotas legais, que é muito mais que agiota, cobrando 300%, 400% de juros, né? Então, ou a gente assume as rédeas, né, dessas mudanças, ou nós vamos ficar à mercê deles mesmos. Infelizmente, no nosso país, a Argentina mudou um pouco, mas a América Latina, de uma maneira geral, funciona dessa forma, né? O monopólio dos meios de comunicação, dos grandes meios de comunicação. Né? Se pegarem os grandes meios de comunicação, eles diariamente, 24 horas, pegando primeira crise, eles querem também fazer as mudanças que interessam a eles, né? Ter muito mais lucro, mais consumo e assim por diante. Então, se a gente não alterar, né, a ação do monopólio de uma meia dúzia de empresas ter o monopólio da comunicação no nosso país, e a gente conseguir ter meios de comunicação que a sociedade possa se comunicar diretamente com a população, as entidades possam se comunicar diretamente com a população, se a gente não conseguir isso, a dificuldade é imensa. Nós temos hoje muitas rádios comunitárias em Santa Catarina e no nosso país, mas que ainda tem um monopólio, que nós chamamos de monopólio da direita, ou monopólio daqueles que detêm o domínio do capital, né, que não permite que a gente se comunique com o povo, se comunique com a população. Então, primeiro tem que acabar com esse monopólio. É preciso que a população tenha canais de comunicação com o povo. Se a gente conseguir ter canais de comunicação com o povo, a gente começa a mudar muita coisa. Porque um espaço como esse aqui é um espaço de ouro. E que a gente não tem praticamente em lugar nenhum. Nem em jornal, nem em TV, nem em rádio. É raro, às vezes, que eu vou no outro canal de televisão participar de um debate ou de uma entrevista. Aí eles fazem uma entrevista de 20 minutos, aí tu fica na expectativa, lá esperando o tal do Jornal do Almoço, né? Aí eles passam 5 segundos. E tu fez uma entrevista belíssima, achava que, bom, eu vou arrombar, né? 5 segundos e passo aquilo que interessava para eles. E não aquilo que interessava às pessoas que estariam para me ouvir. Agora no show! É para mim? É para mim não, né? É para o presidente, é para o presidente. Agora no show da tarde, o palco vai tremer, 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 tremer. Vem aí a revelação 2014, Rogério Blum! Tem que resumir um pouquinho, senão não... Céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha, Florianópolis, sinto uma paz real, ilha de Santa Catarina, panorama natural, sul do Brasil, onde tudo me fascina, garotas à beira-mar, água azul tão cristalina. Céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha,
nossa capital, nossa ilha. Morro da Cruz é a exata visão da beleza que traduzo nos versos desta canção. E do veleiro dá início a partida de barquinhos colorindo a beleza desta ilha. Céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha. As pontes dão passagem para toda esta gente de Floripa, São José e aos bairros do continente. Mas é um lindo dia de sol e eu não quero esquentar. Vou me mandar para a praia, vou curtir a beira-mar. Céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha. Céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha. Quem gostou, aplaudem! Rogério Blum no Show da Tarde. Tadeu Soares. É bom a gente ver o azul. Céu azul, é sol e mar. É bom, isso é bom, né? Muito. E daí tudo bem, tranquilo? Graças ao bom Deus, graças a Jesus. E hoje num programa realmente espetacular. Não, não fala isso, não fala isso, não fala isso. Eu não estou perguntando isso aí, entendesse? Estás vivendo o teu melhor momento artístico? Graças a Deus, aproveitando, viajando pelo Brasil, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Criciúma, Tubarão, agora dia 12 em Tubarão, lá na Unisul. Fala mais Tubarão, rádios, fala mais Tubarão. Rádio Santa Catarina, Isso. Rádio Tubá, Isso. Rádio Bandeirantes. Isso. E você quem é? Rogério Blum. Rogério Blum! Rogério Blum no Show da Tarde. A nossa mesa redonda de hoje, a temática de hoje é a representação da FESESC, que é a Federação dos Trabalhadores no Comércio, no estado de Santa Catarina. O nosso presidente, Dr. Francisco Alano, e os méritos também vamos fazer crédito a ela, que é uma secretária executiva de ouro. Obrigado, doutora Eva Fernandes, pela sua vinda. Prazer em revê-la. Por favor, cumprimente o presidente e faça uma pergunta para derrubar o homem. Boa tarde a todos. A pergunta que eu faço é nessa linha do que já vem falando. O comércio está vendendo, o comércio vende produto, vende juro, o trabalhador no comércio tem uma jornada extensa. E o salário dele, como é que fica? Qual é o retorno que o trabalhador do comércio e serviços tem dentro dessa conjuntura que está colocada? Olha, no Brasil, nós temos uma forma de remuneração de uma parcela significativa da categoria, diferente da maioria dos países no mundo. Se for na Itália, o comerciário tem um salário fixo digno, vamos, R$4.000, R$3.000. Estados Unidos já é uma coisa parecida com o Brasil, mas França, Itália, Espanha, Alemanha. E aqui nós temos uma remuneração para uma parcela significativa, que é o salário por comissão. Então, o trabalhador começa o mês sem nenhum centavo, sem nenhum valor no contrato dele. Começa com zero. A remuneração dele vai se dar pelo volume de venda que ele fizer.
Se ele tem digamos, uma percentual de comissão de 2%, se ele vender 100 mil, ele vai ganhar 2 mil. Vender 50 mil, vai ganhar 1.000. Então, o que acontece na prática é que, por esse sistema de remuneração, os comerciários do Brasil, eles aumentam ou diminuem o salário, porque no Brasil não pode reduzir salário. Mas o comissionado, se ele não vender, ele reduz automaticamente o salário dele legalmente. Ele no mês ganha 2 mil, outro mês ganha 1.000, e se fosse um salário fixo não poderia baixar para 1.000, aí ele recebe 1.000 legalmente. Isso está na lei. Então, esse sistema de remuneração no nosso Brasil é muito ruim. E aí, ele, além do processo de comissão, as empresas passaram a estabelecer metas. Então, se o empregado atingir a meta de vender, digamos, 100 mil reais no mês, ele recebe mais 300 reais. Se ele vender 99 mil, ele já não recebe os 300 reais. Eu estou estabelecendo, colocando um valor aleatório. Essas metas é que fazem com que, primeiro, a comissão, que é muito baixa, e as metas estabelecidas, muitas vezes são metas inatingíveis, isso faz com que os comerciários assumam compromissos e depois não podem honrar, e aí ele começa a ficar doente, e por isso que tem um número grande, tem empresas com 25% a 30% do seu quadro com depressão. Fica deprimido, porque trabalha igual um doido, e no final do mês o salário não vem. E vejam qual é a distorção que nós temos no nosso país. Uma empresa, um trabalhador que vende 100 mil reais, ou seja, a empresa fatura 100 mil reais, e se a média de comissão é de 2%, ele vai receber daqueles 100 mil reais 2%. Ou seja, e a empresa fica, teoricamente, com 98% da venda. Vamos colocar aí a previdência, os encargos sociais, mais 1,5%. Então, o custo desse trabalhador vai ser de 3,5% numa venda de 100%, digamos, de 100 mil reais. E ainda agregado a isso, ele tem os penduricalhos que a gente chama. E se ele não vender, aí é o seguro. Quanta gente vai comprar uma geladeira, mas não quer um segurinho de mais um ano? A gente sabe que a geladeira dura 3, 4 anos. Aí, se ele não vender o segurinho de mais um ano, e hoje o grande filão das empresas é o seguro sobre venda de produto, se ele não vender, ele é multado, tem prejuízo na remuneração dele. Aí vem seguro, vem uma série de outros penduricalhos que, se ele não vender, a empresa cobra dele e às vezes multa esse trabalhador. Então, a remuneração no nosso país é muito ruim. É péssimo esse sistema. É muito bom para o lojista. Estabelece metas, aí o trabalhador tem que se esfolar para atingir a meta, tem que vender muito para ter uma remuneração, às vezes, miserável. E aí fica doente, e no comércio ainda tem, o grande problema é que ainda tem que trabalhar domingo, trabalhar feriado, supermercado até 10, 11 horas da noite, shopping center até 10, 11 horas, meia-noite. Ou seja, chega em casa e o trabalhador no comércio, na sua grande maioria, mora na periferia. Ele não mora do lado do shopping center ou do lado do supermercado. Às vezes leva 1 hora. São Paulo leva 2, 3 horas para sair da loja da empresa dele e chegar até lá na periferia de Perus, não sei de onde, ele trabalha. 2, 3 horas de ônibus para ir, 2, 3 horas para voltar, trabalha 8, 9 horas, com uma remuneração miserável. Então, essa é a vida de trabalhador no comércio. Ou seja, não tem valorização para uma atividade que é milenar e que, se não fosse comerciário, a indústria não venderia. Porque o comerciário faz a intermediação entre aquilo que é produzido e o consumidor. E, no entanto, ou seja, então uma das bandeiras nossas é, primeiro, que se tem uma convenção coletiva nacional, um salário fixo para todos os trabalhadores, e que se acabe com esse tipo de remuneração, que estabelece um processo de exploração muito grande dos trabalhadores, um desgaste físico e moral muito grande. Queremos também chamar a atenção da nossa prefeita para dar um jeito ali naquela Avenida Leoberto Leal. Eu já falei pessoalmente para ela que ela abandonou de vez.
E também parabenizar a Casa do Couro, que fica ali na Avenida Leoberto Leal, que hoje é um sucesso. O Jandir, toda a sua apresentação é da Casa do Couro, isso é muito importante. Depois eu vou passar lá no caixa, entendendo? No caixa. Obrigado pelo queijinho de cabra, também levou um tempo também, estou pedindo um tempo, custou a vir hoje, ainda vou ter que dividir ainda. Obrigado, nosso grande professor, nosso grande mestre, seu Antônio, tem nos ensinado tantas coisas boas e hoje ele consegue nos presentear com a sua vinda aqui no show da tarde. Obrigado. Cumprimente o doutor Francisco Alano e faça a sua magistral pergunta, por favor. Boa tarde, doutor Solano. Boa tarde, Tadeu. Muito obrigado pelo convite. É muito difícil, é quase impossível falar ou fazer pergunta a umas respostas quanto ele nos deu hoje. É muito difícil, porque ele atingiu praticamente o comércio inteiro do qual eu participo. Isso é muito bonito, quando a gente vê uma pessoa preparada para responder às perguntas do qual os nossos companheiros Obrigado. Mas eu ainda pergunto só uma coisa. Diante do exposto, o preço do combustível precisava ser desse preço? Essa pergunta, ela deveria ser feita todo dia, né? Para as pessoas que consomem. Porque o combustível, ele tem uma relação direta com a economia, com o preço dos alimentos, com o preço de todos os produtos, com a locomoção das pessoas. Então, eles sempre, nós temos que lutar para que o combustível seja o mais baixo possível. Mas eu tenho feito uma discussão com companheiros e companheiras, embora ele seja, para nós, parece que um valor muito alto, e como ele se regula pelo dólar, esse é o patamar de preço de combustível que se pratica no nosso país em função da regulação do dólar. E como eu falei anteriormente, se o dólar estivesse no valor real, né, de R$7, o combustível hoje seria em torno de R$6, R$7 o litro. Mas às vezes quando alguém reclama do preço do combustível no nosso país, aí não é fazer defesa de ninguém, né? Ou o preço do combustível está muito alto, ou tem preços de produtos que estão muito extorsivos. Eu fico com as duas coisas, né? Pode talvez ter um preço de combustível aí de R$2,50, por aí. Mas aí eu questiono alguns companheiros. Eu caminho lá na beira-mar, em Florianópolis, e às vezes eu passo naquele posto de gasolina que tem ali na esquina, ali em frente ao shopping center, e aí tomo uma Coca-Cola, 360 ml. Sabe quanto é que eles me cobram a Coca-Cola? 360 ml, R$4. 360 ml vezes 3 dá 1 litro. Sabe quanto é que eu estaria pagando 1 litro de Coca-Cola lá naquele posto? R$12. 12 reais. Em qualquer lugar que a gente vai, em qualquer evento, uma garrafinha de água mineral de 50 ml, 4, 5 reais. 4, 5 reais. Ou seja, 1 litro de água, em qualquer evento que tu vá, 10 reais. E aí a água, tu tira do poço, coloca numa garrafinha e leva para o supermercado. Não tem mais custo nenhum. A água vem de graça. A única coisa que ele vai pagar é uma taxa de imposto e tal. Não tem refino, não tem absolutamente nada. E aí eu faço esse comparativo, né? Petróleo, tu vai em alto mar, perfura um poço de petróleo, que custa uma fortuna, né? Tem alta tecnologia, o Brasil domina essa alta tecnologia, tira o petróleo, leva para a terra, né? Navio e tal, aí quando chega na terra vai para a refinaria, que
tem um outro custo altíssimo, da refinaria vai para o posto de gasolina, que tem que ter uma infraestrutura, funcionário e tal, e tu compra por R$ 3,20. Olha o custo fantástico que é isso. E uma garrafinha de água custa R$ 4, R$ 5 em qualquer bar que tu for procurar aqui em Florianópolis. Então, se a gente fizer essa análise, a nossa gasolina, o combustível que tu usa em caminhão e tal, é muito barato. Ele é muito barato. O que nós temos que brigar, e aí entra o papel da população, sabe, é fazer uma luta muito pesada para que uma Coca-Cola, uma água, não custe R$ 4, R$ 5, que custe 50 centavos, no máximo R$ 1. Aí a gente estaria coerente, né, quando estaria... E aí o cara chega lá, e eu vi lá no posto, o cara chegou lá no posto de gasolina, vice-presidente da gasolina, não sei o que, brigou. Aí foi no self-service lá do posto de gasolina, Coca-Cola, R$ 4, ele não disse nada. Esse cara tá doido, ele tá fora da casinha. Ele tinha que dar uma bronca no cara lá do bar que está vendendo a R$ 4, R$ 5. Queremos também agradecer a presença da Rubens Litt, contábil, essa consultora empreendedora de sucesso, doutora Ruth Vieira de Jesus. Obrigado pela sua vinda e, por favor, faz uma pergunta para tentar desequilibrar esse homem, que ele está muito solto aqui, muito solto, muito solto. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde, doutor Francisco Alano. Foi um prazer, porque eu lido há 28 anos com contabilidade, estou diretamente ligada à federação, ao sindicato, né? Então, o senhor falou muito em mudanças, falou de empresas grandes, que a gente sabe tudo que está por trás das grandes economias, né, e as facilidades que o governo faz por pressão, muitas das vezes. E eu sou favorável a parcerias, a não falar de trabalhador, e sim de colaborador. Eu penso que a economia no mundo, em Santa Catarina, falando de Santa Catarina, o que move o nosso estado é o pequeno e microempreendedor, a economia do nosso estado. Então, vendo dessa forma, o que a Federação do Comércio, porque o que eu vejo na prática lá no escritório é os empresários de empresa que estão lá com aquele funcionário, e isso é corriqueiro. O funcionário está lá, está trabalhando, está tudo bem, e de uma hora para outra ele sai. Então, não dá nem satisfação. Tem um grande número, se fala em desemprego, mas tem hora que a pessoa está ali, está com carreira, pode chegar um gerente, e de uma hora para outra deixa aquele microempresário na mão também. Então, é a mudança que o senhor citou há pouco do Papa Francisco, a grande mudança da sociedade em geral. A minha pergunta é o seguinte, lá na federação, vocês já têm algum programa ou algum bate-papo, pelo menos de início, desse tipo de aproximar esse colaborador junto ao empresário para fazer a grande mudança e o crescimento de todos? Olha, veja que esse termo colaborador, quem está impondo isso, né, na relação capital e trabalho são as grandes redes. Nosso colaborador, nosso parceiro. Só que o nosso colaborador é só para dar lucro. O nosso colaborador não é para ter um salário justo, para ter uma jornada correta. Esse que é o grande problema. Nós sabemos que o grande empregador no nosso país é o médio e pequeno empreendimento. 60%, 70% dos empregos no nosso país é do pequeno empreendimento. E isso nós prezamos muito. Aí o pequeno empreendimento também pratica o mesmo tipo de remuneração. No nosso país, é interessante isso. Tem uma grande rotatividade de mão de obra no nosso país, e a rotatividade do nosso país é em torno de, no supermercado chega a 70%, que eles chamam modernamente, né, em inglês de turnover. 70% de trabalhadores de supermercado rodam, saem. Né? E aí, colocasse uma questão interessante, que hoje,
talvez a metade das rescisões de contrato é por pedido de demissão. Os trabalhadores saem de uma empresa, vão para outra. Mas por que eles trocam de emprego? Porque estão ganhando mal. Muitas vezes sendo explorados, ganhando mal. Né? E aí, quando tu pede demissão, é porque não é para ficar desempregado, é que ele arrumou um emprego melhor. Alguém que pague mais, alguém que tenha um pouco mais de respeito. Ou seja, a maior rotatividade se dá nesse sentido. E aí, por que eu digo que pague mal? Quer dizer, quanto é que é o salário mínimo? O salário mínimo previsto na Constituição? Não é eu que estou dizendo. Para garantir saúde, educação, habitação, transporte, lazer. Uma família de 2 pessoas e 2 filhos. 2 adultos e 2 crianças. Sabe quanto é que deveria ser hoje, calculado pelo Diese? 3.000, vou dar em números reais, R$ 3.299,66. Esse deveria ser o salário mínimo hoje. O nosso salário mínimo é quanto? R$ 788. Ou seja, 20%, 25% do salário que deveria ser o real. Então, aí não é culpa do pequeno comércio, que a nossa economia joga para isso. Tá? Mas o salário dos trabalhadores no Brasil são salários miseráveis. E aí quem ganha 100, quem ganha 1.000, o outro oferece 1.100, ele vai trabalhar pelo 1.100. Aí vem outro oferece 1.200, ele vai trabalhar pelo 1.200. Mas longe ainda de receber o salário mínimo real estabelecido pela nossa Constituição. Agora no show da tarde, vem aí a escola de dança, a nossa professora Nayade! As últimas 2 perguntas não pode ultrapassar 2 minutos, porque senão eu não consigo fechar o programa, tá? Não consigo fechar.
Ok. Vamos aplaudir. Eu pensei que... Tira a mão. Eu pensei que era só beleza, mas tem muito talento nesse corpo aí, né? Muito obrigada, agradeço o convite também. Agora já é ex-professora também, né? Que nada, a gente sempre continua ainda, né? Profissão uma vez, professora, a gente sempre continua dando aula e lecionando. Vamos pegar ali para mim aquela... Calma, fica ali, vamos pegar, por favor, ali, ó. Vamos aplaudir o doutor Valmor. Aí traga ali. Ainda existe cavalheiros. Sim. Graças a Deus, não né? Não acabaram. Não, ainda há esperança. Não acabaram. E fala um pouco da Academia Nayades. Nós estamos agora indo para o 3º ano, né? Então ainda continuamos com musculação, com a ginástica, com as danças. E ela fica na Rua São Pedro. E nós sempre temos novidades, né? Agora nós estamos com a naturologia, com a acupuntura também. Então, para quem quiser uma alternativa além das práticas, né, físicas, agora tem as práticas naturais também. Né? Obrigado pela sua vinda e sucesso. Ok, Nayades no Show da Tarde. Pessoal, agora é o seguinte, agora nós estamos bem atrasados, então tem que ser bem rapidinho para a gente poder fechar, senão a gente vai ter que cortar alguns procedimentos da nossa mesa redonda. Doutor Valmor Matei, obrigado pela sua vinda, que bom que você está aqui conosco. Cumprimente o nosso presidente e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, sendo bem rápido, 1 minuto e meio. Parabéns primeiro ao senhor, ter a coragem, meu filho é Francisco, pai é Francisco, né? Sobrinho é Francisco, tudo é Francisco, papai é Francisco. Mas você aí, que vai lá no banco, financia um carro e diz que é teu, mentira. Estás pagando aluguel para o banco, estás pagando aluguel para a multinacional e o carro não é teu. Mas andas com o narizinho empinado, tá? Anda de Fusca, fica melhor, mais barato. Mas, presidente, a sua coragem realmente me enobrece. Aos meus 65 anos, Tadeu, que tem a coragem de vir num canal de televisão, ao vivo, e falar sobre multinacional, quero dar uma sugestão, reforçar as suas ideias que tenho vivência de 28 anos em multinacionais. Eu acho que está na hora da nossa Polícia Federal, o nosso Ministério Público, dar uma olhadinha com carinho nos auditores que fazem auditorias no ferramental sucateado que vem das multinacionais, financiado para suas fábricas no Brasil, chama os auditores, sucateiam, dão baixa e aí dizem que fazem um financiamento para a confecção de ferramentas novas para desenvolver novo produto no Brasil. Está dada a dica, Polícia Federal, Ministério Público. Vamos abrir o olho. São milhões e milhões que o trabalhador brasileiro está pagando. Muito obrigado ao senhor. Isso é fato e é real. Mas não está na hora da federação também vir com a gente, quanto povo, voltar para a rua e dizer realmente isso que está acontecendo? Eu acho que não só a federação, ou seja, todas as entidades que tenham o mínimo, né, de responsabilidade para com o nosso país, eu acho que tinha que fazer isso. E quando eu falo em mudança, é mudança nesse sentido, ou seja, vamos enfrentar as multinacionais que exploram, né, a sociedade brasileira, cobrando, vamos enfrentar os banqueiros, né, vamos enfrentar aqueles que exploram a sociedade brasileira. A gente às vezes fala muito do governo, mas se esquece que tem, né, os agiota com cartão de crédito 400%. Eles não são governo, né? Aí o cara vem da geladeira cobrando juro exorbitante. Eles não são governo, né? Então a mudança que o Papa Francisco prega é exatamente essa, ou seja, fazer com que a sociedade enfrente esse tipo, né, de desvio e distorção que nós temos no nosso país, em que as grandes empresas é que acabam mandando, né, explorando como exploram no nosso país, a população. Agora tem que ser bem rapidinho, que nós estamos já atrasados. Obrigado, Rogério Blum, pela sua vinda. Por favor, cumprimente o nosso presidente e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, amigos da mesa. Francisco, meus parabéns. Tudo que você falou, eu estou de pleno acordo. Os carros lá fora são muito mais baratos
a terceirização. Eu sou ator. Meu número é 136, quando veio a regulamentação do artista. E as novelas que tinham 80, 100 personagens, hoje tem 30. Eu brigo 10 vezes com você e fica naquela merda. E são todas as emissoras de rádio e televisão hoje cobrando propinas. E por que não se age, por que não se faz hoje? Não estão fazendo agora uma CPI? Por que não fazem isso? E o dia que aconteceu isso, os atores... Tem muitos atores na casa dos artistas passando fome e necessidade. Só não morrem os coitados porque pelo menos tem uma casa dos artistas. Eu gostaria que o amigo falasse mais isso e que o amigo tivesse mais oportunidade de vir a este programa e a outros para falar isso. Meus parabéns. Acho que foi um tema interessantíssimo que tu levanta, porque hoje os artistas desses grandes canais de televisão não têm mais contrato de emprego. Contrato de trabalho, eles são chamados de pessoa jurídica, são os PJ, é que eles queriam com a emenda 3 estabelecer os PJ, pessoa jurídica, aí quando fica velho, não tinha contrato, não tem aposentadoria, e aí ele vai para a casa do artista, passa fome. Né? Então, ou seja, por isso é que as grandes redes defendem a flexibilização, a chamada PJ-tirização, que é o chamado os PJs, que é para não ter mais contrato, não ter mais compromisso com esses artistas, cantores, absolutamente nada, porque depois ele vai para a casa do artista, passar fome e morrer na miséria, muitos deles. Todos nós vamos ficar de pé, por favor, inclusive o nosso presidente, por favor. Então queremos mais uma vez agradecer a presença do presidente Francisco Alano. Eu sabia que ele era um show, né? Mas eu não sabia que era essa sumidade, né? Eu ainda briguei para ele vir aqui, né? Eu sabia que ele era bom, mas eu não sabia também que essa sumidade, né? Essa sumidade, eu não posso mentir porque vocês estão aqui depois. Tadeu, falasse que isso, mas não é nada disso. Presidente, obrigado pela sua vinda. O presidente agora vai ter 2 minutos, aqui é tudo cronometrado, já estamos atrasados. Chegou ali o pastor Jusemar, também é outro gigante, para fazer uma avaliação sobre as perguntas e também as suas considerações finais. Então, até o centro, por favor. Vamos aplaudi-lo! Bom, primeiro agradecer essa importante oportunidade. Não é sempre, já disse, falei isso nas minhas falas, que se tem um espaço desse, né, para expor as dificuldades, as agruras, né, que principalmente os trabalhadores vêm passando no nosso país. Agradecer aos entrevistadores, ou seja, foram pessoas de uma importância fundamental para um debate desse. Com toda a humildade, mas também com muitos esclarecimentos, pessoas esclarecidas que sabem o que estão perguntando e principalmente sabem aquilo que a gente tem que debater. Então, agradeço também a todos vocês, foram pessoas magníficas nesse debate e que a gente possa ter outros espaços desse, para que a gente debata, né, os problemas que nós temos no nosso país, as crises que a gente está enfrentando, que muitas delas são crises fabricadas, porque nós somos muito grandes. O povo brasileiro é um povo muito bom. O povo brasileiro é um povo que produz muito, trabalha muito. E, no entanto, a grande maioria vive num grau de dificuldade muito grande. Porque o grande capital não quer dividir lucro. O grande capital não quer dividir patrimônio. E é preciso que a gente trabalhe exatamente nesse sentido. Vamos fazer as mudanças que a gente precisa, mas que o grande capital tenha consciência, tenha a clareza que tem 200 milhões de brasileiros que estão trabalhando muito, produzindo muito, mas que chega no final do mês, chega no final do ano, muitas vezes, até sem ter o que comemorar. Eu acho que é nesse sentido que esse programa tem uma validade extraordinária. Espero que ele continue nesse formato e com pessoas, né, que me surpreendeu aqui, alguns cantores muito bons, né, uma apresentação magnífica, e eu acho que isso também ajuda a descontrair, né? Então, obrigado por esse espaço importantíssimo. Nós continuamos à disposição, porque esse é o nosso papel, além de fazer a luta, também quando se tem tempo da gente dar os esclarecimentos que a gente precisa dar. Obrigado.
Quem quer sair na fotografia? Quem quer sair na fotografia? O doutor Rogerinho aqui, doutor Rogerinho. Eva, por favor, Eva. Fica direitinho, não se mexa, agora não se mexa. Doutor Valmor, faz tempo que não sai na fotografia. E o nosso mestre lá, o senhor Antônio, por favor, o senhor Antônio, todos podem sentarem. Rapidinho ali, encosta a rocha ali. Olha lá, capa de... Encosta ali, Eva, encosta ali no Rogerinho que não morde. Olha lá. Ok, agora é o seguinte, agora pode sair. Fica aqui, Eva, fica aqui. Pode sair, o Valmor. Pode sair, João, Rogério. Fica aqui. Agora é o seguinte, ó. Por favor, Eva, leva essa autoridade pela mãozinha até a sua cadeira, por favor. Letinho. Vamos aplaudir, gente, vamos aplaudir. Agora é o seguinte, agora é tudo rápido. Então agora vamos ouvir o nosso embaixador da paz, bem rapidinho. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje nós tivemos um grande presente, que é o doutor Francisco, presidente da FACESC, que ele deu uma aula sobre o comércio e o aprendizado é muito grande. Tadeu Soares, esse programa está cada dia valorizado, com pessoas que vêm nos esclarecer todas essas coisas. Obrigado pela presença do doutor Francisco. Agora, se o presidente desejar, ele vai poder também usar a sua fala novamente. Vem aí o nosso presidente, doutor Valdir! Mais uma vez, muito obrigado pelo programa, muito obrigado, Tadeu, por essa oportunidade. Professor Francisco, meus parabéns pela sua excelentíssima respostas, pelas suas respostas com um objetivo, levar a sociedade ao conhecimento de que muitos deles não a têm. Então, eu gostaria de lhe perguntar, você ficou ofendido ou constrangido pelas perguntas formuladas pela nossa equipe? Olha, nós temos como condição de vida, né, fazer a defesa daquilo que nós achamos injusto, né? E todas as perguntas que foram feitas nos deram a oportunidade de, primeiro, denunciar essas injustiças e depois no sentido de a gente tentar trabalhar para a gente construir uma sociedade mais justa, mais digna, mais igualitária, que seja de todos e não de uma meia dúzia. Professor Francisco, muito obrigado. E ficamos então para terça-feira da próxima semana e sexta-feira o programa Show da Tarde com o nosso grande amigo Tadeu Soares. Obrigado. Agora no Show da Tarde vem aí o Gaudério, número 1 do nosso país, Jandir. O que falta? Dá tudo certo aí? Hã? Não tem nada lá, não tem nada. Não tem nada, não tem Gaudério hoje, não tem Gaudério? Não tem Gaudério hoje, não tem Gaudério? Não tem programação? Não tem programação? Tem? Então, tá lá? Então estamos ao vivo, né? Já estamos atrasados, relógio que atrasa não adianta, e é o Show da Tarde. Terça-feira vem aí o professor Elson, da Universidade Federal de Santa Catarina, pré-candidato a prefeito por Florianópolis. Na última edição ele chegou em terceiro lugar, primeiro César, segundo Jean, e agora o Elson. O Elson também vai concorrer, é um pré-candidato, né? É um pré-candidato. E nós teremos também no mês de agosto alguns nomes expressivos, tem uma clínica de recuperação bacana em Santo Amaro. Mas agora no Show da Tarde, agora o Gaudério número 1 do nosso país, Jandir Rodrigues! Podre de rico. Arrumei uma morena e levei pro meu ranchito. Passei pela vizinhança pra verem como é que eu fico. Ficaram todo abismado, puxei ela pro meu lado, me senti podre de rico. De namorico, fui falar com o pai dela pra deixar tudo bonito. Dei uma telefonada, hoje eu chego no seu sítio. Peguei o meu
carro velho, fiz ele pegar no grito. Ela cheia de alegria, eu falei para a guria, me senti podre de rico. Chegamos na casa dela, eu me sentindo permito. Apertei a mão do velho num gesto muito bonito. Logo ele piscou pra velha, mandou chamar um piazito. Se reuniram cochichando, vai apartar um boizito. No meio desta lambança veio o clima da festança, me senti podre de rico. Fiquei por perto do velho pra nós ir molhando o bico. Começou a contar o que tinha, terra, gado e outro sítio. Cheguei mais por perto dela, vou casar com esta donzela, me senti podre de rico. Obrigado, um ótimo final de semana, parabéns, 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 e agora vem os 10 mandamentos! Agora no show da tarde, vem aí, um pastor que é diferente, renomado, pastor Jusemar! Uma alegria estarmos juntos no encerramento do programa, e hoje eu quero falar rapidamente sobre a necessidade que nós temos de direção. Quando nós olhamos para os meios de transporte, nós temos aí volantes, nós temos manches que dão direção. Quando nós olhamos para as carroças, nós temos as rédeas que dão a direção aos animais, e todos nós precisamos na vida de direção. E quando nós temos que tomar decisões, muitas vezes essas decisões são tomadas rapidamente. Às vezes nós não planejamos as nossas decisões. E algumas delas, de fato, são assim. A necessidade, a pressa nos levam a isso. Mas as decisões importantes da vida são decisões que precisam ser bem pensadas. No livro de Provérbios, no capítulo 14, diz que não havendo sábia direção, o povo cai. Mas quando há a busca na multidão dos conselhos, há então sabedoria. Eu gostaria de incentivar cada um de nós, e a você que nos assiste no show da tarde, a buscar as melhores direções para a sua vida. Nos momentos preciosos, no momento importante. O que a Bíblia diz aqui em Provérbios é que na multidão dos conselhos há sabedoria. Nós precisamos buscar conselhos. Como cristão evangélico, quando eu tenho que tomar decisões, eu avalio 5 coisas. Eu gosto de fazer uma oração e pedir a Deus a direção. Eu gosto de ler a Bíblia, e muitas vezes num texto da Bíblia há uma sábia direção. Eu também analiso as circunstâncias que nós estamos vivendo, para saber se devemos fazer algum investimento, que tipo de reclamação devemos fazer, que tipo de posição devemos ter. Eu gosto também de usar o bom senso para tomar as decisões. Isso realmente é viável, isso condiz. Se eu vou à praia, por exemplo, se está chovendo, o bom senso já diz que não é salutar ir à praia para tomar banho em dia de chuva. Mas uma coisa preciosa, e a 5ª coisa que eu faço é ouvir outras pessoas. Ouvir várias pessoas. Os próprios médicos hoje que lidam com a nossa vida, às vezes dizem que nós precisamos ir ao outro médico e tomar uma segunda opinião. Quando nós vamos construir alguma coisa em casa, às vezes nós chamamos um pedreiro para fazer um orçamento, chamamos um outro. E nas decisões mais importantes da vida, nós precisamos tomar a direção ouvindo pessoas sábias. Precisamos ouvir várias pessoas, especialmente, queridos, as pessoas mais velhas. Aqueles que nós chamamos de idosos. Pessoas que já passaram por caminhos que nós ainda não passamos. Que já experimentaram os dissabores que nós não precisamos experimentar. E que já tiveram vitórias que nós queremos conquistar e poderão nos ajudar. Eu tive a alegria de conviver muito tempo com meu avô. E de uma maneira muito preciosa,
eu ouvi o meu avô. E eu lembro de uma das decisões que eu precisei tomar. Eu era militar, eu queria deixar a carreira militar para entrar no seminário. Meu avô não era cristão evangélico, mas eu fui ouvir o meu avô. E antes de eu dizer para ele qual era a situação, ele me recomendou a sair da vida militar naquele momento. Então eu agradeço a Deus pela vida do meu avô, pela vida dos avós que aí estão, pelas pessoas mais velhas. Eu gostaria que você valorizasse as pessoas mais velhas que estão no seu entorno, ouvisse essas pessoas. Há uma atividade muito interessante no mundo empresarial que chama-se brainstorm, que é a tempestade de ideias. Nós reunimos várias pessoas e cada um vai dando uma ideia. E ali aquelas ideias vão sendo aperfeiçoadas, vão sendo compartilhadas e sai um resultado melhor. Porque a soma das partes é maior do que o todo. Eu gostaria de incentivar você a tomar as sábias decisões na sua vida, ouvindo pessoas experientes. Como nos diz a Bíblia, onde na multidão dos conselhos há sabedoria. Que você tenha um dia cheio de boas decisões. Deus o abençoe.